Muito boa noite a você que me assiste nessa noite de 1º de julho de 2021, não é? Noite fria, chuvosa, e como você pode ver no tema, estamos abordando aqui sobre o tema Igreja Ameaçada de Extinção. Meu nome é Eraston Carlos, eu resido aqui em Feira de Santana, na Bahia. Estou contando o que está acontecendo, narrando aqui os fatos do que está acontecendo na primeira igreja evangélica daqui da cidade, a remanescente, a Igreja Evangélica Fundamentalista. Uma igreja bíblica, verdadeira, consagrada, mas que vem vivenciando dias sombrios, dias escuros, não é? Sobre o desmando do pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, bem como parte da liderança, né? Então, você que está me assistindo, meu muito obrigado por estar aqui conosco, aos irmãos da Igreja Evangélica Fundamentalista, a qual me cabe o dever de deixar aqui narrado principalmente os fatos que ocorreram, não é, sobre a minha exclusão da membresia. Não é? Então, contudo, me sinto aqui no dever de estar em primeiro lugar, me colocando aqui na presença de Deus, como também da igreja, para falar sobre os bastidores que aconteceu, sobre a minha exclusão, que ocorreu, por que ocorreu. E isso eu venho contando desde o início, para os que não conhecem a história da igreja e para que em algum ponto possa haver ligação entre uma coisa e outra, entre um fato e outro, para que em tudo a igreja possa tomar ciência do que está acontecendo. Então, lamentavelmente, vem ocorrendo essas coisas, não é de se estranhar, porque já estamos nos últimos momentos, a volta de Cristo está se aproximando e com isso muitas coisas já fomos anunciados que iria acontecer. Estamos diante desses fatos aí, tanto dentro como fora da igreja, muitas coisas estão anunciando a volta de Cristo. Uma delas é um membro ser excluído, não é, por proposta do pastor, que envergonha muito chamar de pastor, porque a função pastoral é uma função nobre, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se intitulou pastor, um bom pastor, e deixou aí os exemplos de como deve se tratar as ovelhas, né? E de como as ovelhas também não se deixam enganar pelos falsos pastores, né? Que iriam surgir nos últimos tempos. Nunca surgiu tão falsos pastores, tão falsos mestres, né, tão falsos autoridades dentro da igreja para tentar destruir a fé e a comunhão da igreja. Né? E como a gente pôde ver ali no último domingo, a fala do vice-presidente e presbítero Floriano Araújo, não é, que diz que não gosta e não quer nem saber de regimento interno. Isso é um ponto que a gente deve muito levar a sério e analisar, não é? Se a igreja, com a reunião de todos ali, seja membros, diretoria, vice-presidente, presidente, que é o presidente o pastor, o vice-presidente o presbítero, juntamente com os diáconos, né? E a igreja também, mediante o que ela vive, aonde ela pretende chegar, e ela faz ali um manual, não é? Nada mais é que um manual para se possa vivenciar, dar sequência aos seus trabalhos, à sua convivência harmônica uns com os outros, seu desenvolvimento, sua forma de lidar com as causas que venham surgir, não é? E por isso que forma-se o regimento interno, né? As normas internas da casa para que muitos não cometam excessos, quando cometer, saber como conduzir, até que ponto uma autoridade pode
lidar com uma situação, tomar decisões, lá no artigo 6, parágrafo 3º do nosso regimento interno, aonde eles se embaraçaram, foi no artigo 6, parágrafo 3º que fala: todas as decisões são tomadas em assembleia por todos, né? Todas as decisões é tomada em assembleia por todos, seja membros, seja autoridades, seja liderado, seja líder. Então todos ali tomam a decisão, não é, por meio democrático, que é por meio de voto, e a maioria que vence, né? Então seria lá na frente o que eu estou questionando aqui, né? Então o vice-presidente falou que ele não gosta e não quer nem saber de regimento interno. Aí eu pergunto, regimento interno o senhor não quer nem saber, né? Isso complementa a fala dizendo que o pastor, né, que o presidente, violando assim o regimento interno no artigo 6, parágrafo 3º, que todas as decisões são tomadas em assembleia por todos. Então o senhor acha que o pastor, como o senhor mesmo disse ali, que o pastor tem autonomia para tomar decisões. Com isso, o senhor está colocando a igreja contra as autoridades, né? Porque a igreja assina ali no seu regimento interno, inclusive até de forma jurídica, não é? Em fórum, com testemunhas, não é? E precisa da assinatura, né, de um advogado para ser representado perante a lei. Então, de uma certa forma, é lei aquilo que está ali, tem que ser tomado por todos mesmo. Né? O senhor acha que o pastor tem que violar, né? O senhor acha que o pastor tem essa autonomia de passar por cima do regimento interno. É por isso que os conflitos acontecem, não é? Porque o regimento interno bota justamente um controle diante das situações, não é? Põe limites tanto para líder como para liderados, para todos, né? Então, até certo ponto você vai, dali para frente não vai, só vai com o que está ali prescrito nos termos, né? Nos artigos, nos parágrafos. E o senhor diz que não interessa o regimento interno, interessa é a Bíblia. Logicamente que a Bíblia é o nosso manual de prática e fé em máxima, não é? Na sua totalidade, praticamente, ou claro que se há algum artigo, como tem no nosso regimento interno, um artigo que vai de encontro à Bíblia, contra a Bíblia, logicamente que ele tem que ser anulado, tem que ser revestido, tem que ser refeito, né? E eu vou apresentar aqui que há dentro do nosso regimento interno, não é, uma cláusula que vai de encontro a Deus, a Bíblia e aquilo que nós cremos ao longo dos tempos pregado pelo pastor Antônio Fernandes. Eu vou trazer aqui para que a gente possa analisar isso aí. Então, muito me admiro, gostaria muito que o senhor revesse a sua opinião, não é? De que não importa o regimento interno, o que importa é a autonomia do pastor. Ele não tem autonomia para isso, nem de Deus nem dos homens, para fazer o que ele quer, não é? Nosso regimento interno põe limites, assim como o Código de Trânsito põe limites ao motorista. Importante não é ele ser motorista na súmula, na totalidade, mas é importante ele ser motorista e observar o Código de Trânsito. Não é necessariamente importante ele apenas ser um cidadão. Ele tem que ser um cidadão e tem que cumprir o regimento, a Constituição Federal. Não é? Tem que ser cidadão cumpridor da Constituição. Ninguém está acima da lei, ninguém é mais que a lei. A lei tem que sempre estar acima, é ela que nos rege, né? E na súmula, a lei divina, a lei de Deus que nos coloca, não é, nos trilhos, nos coloca no nosso devido lugar. Né? Então eu fico aqui me pensando o seguinte: aqui no YouTube, né, teve aí um vídeo que viralizou, né, foi muito visto e comentado, que um pastor levou, né, capim
e distribuiu com seus membros, né? Dizendo que era o capim santo. E interessante é que ele não comeu, ele deu a todos os membros. Então, já que o Senhor diz que não interessa o regimento interno, o pastor tem autonomia e recebeu de Deus autonomia para fazer o que ele quiser, então aqui vai uma pergunta, irmão Floriano. E todos que apoiam o que o pastor faz fora das 4 linhas do regimento interno. Eu faço uma pergunta. Se o pastor Roderick levasse, não é, uma quantidade de capim e ali fizesse uma oração, supostamente abençoando, e desse para todos ali comerem, o Senhor disse que o pastor tem autonomia para fazer o que ele quer. E essa suposta autonomia, talvez na sua fala, tivesse a aprovação de Deus para isso. Eu pergunto, o senhor comeria o capim que o pastor Roderick distribuísse orando, né, consagrando a Deus o capim, suposto capim santo? O senhor comeria? Porque o senhor mesmo diz, não se pode tocar no ungido do Senhor. Quem sabe atrelando isso a todas as determinações do pastor. O que a Bíblia fala que não podemos tocar no ungido do Senhor é naquilo que ele faz de certo. Que realmente o ungido do Senhor vai fazer a coisa certa. Então a gente não pode nem falar. Como é que a gente vai criticar uma ação correta? Não tem como. Aí seríamos rebeldes. Mas se o pastor, o líder, não é, o vice-líder, um membro comum, qualquer pessoa, sair das 4 linhas da Bíblia, da palavra de Deus, com heresia, e sair do regimento interno com rebeldia, passando por cima, pisando o regimento interno, para que haja conflito como o que aconteceu com a gente, não deve ter a nossa complacência, não deve ter a nossa admiração, não é? Não podemos concordar, não ter a nossa concordância. Então vamos sim, de uma forma respeitosa, de uma forma humilde, de uma forma amigável, trazer a situação para a luz da palavra de Deus se for violando a Bíblia, ou para o regimento interno se estiver violando. Mas a partir do momento que não se tem um acordo para que se cumpra as normas que supostamente esteja violando, então a gente tem que ter a crítica, tem que ter o emprego da crítica ou alguma coisa assim, para que se traga aquilo para os eixos, para onde tem que chegar. Porque se o pastor violar isso hoje, viola aquilo amanhã, como é que vai ficar? Então eu pergunto, o senhor comeria o capim do pastor Roderick, irmão Floriano? Já que o senhor disse que o pastor tem autonomia para fazer o que ele quer, porque tem muitos pastores fazendo o que quer fora da Bíblia. Agora o senhor disse que o pastor tem autonomia e recebeu de Deus a bênção para fazer o que ele quer e que o senhor não está nem aí para o regimento interno. O que é que o senhor quer falar com isso? Quem se opõe ao regimento interno é que é o rebelde, é que é o obediente, o santo, e aquele que não obedece, pisa o regimento interno, é que é o santo? Assim vai ficar difícil entender, né? Agora eu pergunto ao senhor, o senhor é militar, sargento do Corpo de Bombeiro. O senhor teria coragem de falar isso para o seu comandante aí? Que o senhor, não importa o regimento interno da gloriosa Polícia Militar, dos nossos irmãos do Corpo de Bombeiro, nossos amigos, nossos heróis do Corpo de Bombeiro. O importante é ser bombeiro. Então as regras que se dane, não é? A justiça que se dane, a injustiça que se dane. O importante é ser bombeiro, é ser policial militar, não é? Se ele estiver sendo desrespeitado, não interessa. O regimento interno não tem nada a ver. Se ele estiver respeitando, desrespeitando, também não interessa. O importante é ser militar. Não é assim que a coisa funciona.
Em todo segmento da sociedade, nós temos que nos submeter à lei. Como o Senhor mesmo diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no artigo 6, parágrafo 3º, diz que todas as decisões são tomadas em assembleia por todos. Então, o pastor não pode fechar a igreja sem que haja, não é, por intervenção do Estado ou por uma situação, não é, de risco, não é? Se for uma situação de risco ali, o pastor tem que fechar, fecha, mas depois convoca o colegiado. E aí? Como é que a gente faz? Mantém, não é? A gente vê isso aí nas outras instituições aí, né? Suprema Corte, né? Às vezes ali há uma decisão, mas depois o colegiado ou revê a decisão, mantendo ou retirando. E vocês é o contrário. Né? Além de não haver um motivo justo para fechar a igreja, vocês ainda não convocam a igreja. Pisa por cima, passa por cima. Né? Então, esses 16 minutos é dedicado ao irmão Floriano e vou aguardar a resposta. Só vai comer o capim que o pastor tem autonomia para dar e com observação, ele não vai comer não. Ele vai só distribuir, como fez um pastor aqui no YouTube. Né? Distribuiu capim aqui para o púlpito da igreja, né? Para o auditório da igreja. E ali as ovelhas dele comeu o capim e ele ficou simplesmente olhando. Ele não tem autonomia, não é de Deus, Deus não consagrou ele para fazer o que ele quer. Então, o senhor vai comer o capim ou o senhor vai simplesmente achar que aquilo é um absurdo, que ele não tem autonomia para fazer e vai rever o seu pensamento? Eu jamais vou comer capim do pastor. Nem capim, nem heresia, nem nada. Porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Quem tem o conhecimento da palavra de Deus não se deixa enganar. Foi por isso que Jesus falou que viriam os falsos profetas. Os lobos vestidos de cordeiro, né? Os mercenários. E nós estamos atentos a isso aqui. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos e amigos, continuando aqui, o que nós estávamos no último vídeo falando sobre a gestão do pastor Antônio Fernandes, não é? Que foi um ministério muito abençoado. Ele formou muito caráter das suas ovelhas ali, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua fidelidade a Deus, à igreja, não é? Pelo menos do tempo, eu estou falando isso hoje como membro, ex-membro da igreja, me considero ainda membro do corpo de Cristo, porque isso eles não vão tirar de mim, vendo e vivenciando o que foi após 2007, quando eu me batizei pelo pastor Antônio Fernandes. Né? Via o seu testemunho de fé, como ele conduzia a igreja, de uma maneira muito firme, né? Às vezes extrapolava um pouco ali no discurso, né? No sermão, muitas vezes nos chamou de irresponsável, de covarde, quando muitas vezes estávamos esfriando das nossas responsabilidades, como crente, como servo de Deus. E aquilo nunca nos machucou, muito pelo contrário. Nós agradecemos muito a Deus por esse puxão de orelha que o pastor Antônio Fernando nos dava, e ainda nos dá até hoje. É só ele não é precisar falar alguma coisa. Nós percebemos o seu zelo, o seu cuidado, não é? E chegou um tempo que o pastor Antônio Fernandes se sentiu cansado. Né? Para quem o conhece, ele já tem mais de 90 anos. Né? E bem antes disso, não é? O pastor Antônio ele sentiu necessidade de passar o ministério. Não é? Como todo bom trabalhador que chega a ser o dia de se aposentar. Não é? E isso tudo aconteceu conosco a partir de 2005, com a separação da igreja. O pastor Antônio ele se doou voluntariamente, não é? Voluntariamente, sem receber nada, apenas doando o seu tempo, seu talento, seus dons, sua paciência, sua perseverança, não é? Corrigindo os erros do passado que supostamente vem a ter cometido, como o que ocasionou a divisão da igreja, não é? E
fazendo o trabalho crescer, o trabalho evangelístico, o trabalho em Santo Estevão, né? Trabalho com classe aqui em um bairro chamado Cidade Nova, por um irmão que já faleceu, depois esse trabalho caiu, esse trabalho ficou para trás. Mas o pastor Antônio teve uma dedicação muito, muito assídua. E com isso deixou um legado para todos nós. Então, o pastor Antônio, não é, sentindo já o cansaço, não é, quase 90 anos chegando, mais de 50 anos de ministério, não é? Então, logicamente estava cansado do ministério, estava já se preocupando em deixar, não é, um sucessor, um pastor, não é? E nunca ele comentou conosco que teria preferência na sua família. E não foi com isso que surgiu o pastor Roderick. Como eu falei aqui, o pastor Roderick surgiu, não é, após o pastor Antônio, não é, se sentir cansado, não é, diante da situação de que já tinha quase 50 anos à frente do ministério e querer colocar um pastor para liderar a igreja, o que é correto, o que é justo isso. Né? Então o pastor Antônio, convocando ali a igreja, né, como ele sempre fazia, trouxe esse assunto em primeira mão no culto matutino, que era o culto todas as terças-feiras, começado lá em 95, 94, se eu não me engano, no mês de janeiro. Mas depois vamos falar sobre isso. Então, há dois aspectos negativos, não é, do pastor Antônio após ele passar o ministério para o pastor Roderick. Eu vou dizer qual foi. Né? Então, isso aí também trouxe uma grande mancha que ele precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir perdão à sua igreja. Né? Dois grandes erros, se é que ele vai admitir isso. Né? Tomara que sim. Então, o pastor Antônio, se sentindo ali já cansado, não é, ele resolveu, não é, falar para a igreja que já estava sentindo necessidade de passar o ministério. Foi ali no culto matutino, não é, que começou uma campanha para que a igreja orasse para que Deus enviasse um pastor. Então ali começou o ministério do pastor Roderick. Por quê? Porque a igreja não sabia quem era, não é, que Deus iria providenciar para tomar conta do seu povo, né, da igreja evangélica fundamentalista, porque sempre foi uma igreja que foi a menina dos olhos do Senhor, a primeira daqui de Feira de Santana, se manteve fiel, se manteve na presença do Senhor, mas que sempre foi perseguida, não é, como está até hoje, né, sendo perseguida por alguém que nasceu na igreja, é filho do pastor Antônio Fernandes, não é, que após a igreja orar meses e anos, não é, um dia, no culto dominical, não é, num domingo de manhã, o pastor levantou-se, não é, ali já estava um bom tempo orando, né, sobre isso, e falou que tinha algo a contar para a igreja. Não é? Ele em sua casa, não é, ele começou a narrar que estava em casa, a igreja orando, pedindo a Deus que mandasse um pastor, que a igreja estava precisando, o pastor Antônio já estava ficando, né, de idade avançada, problema de saúde. Então, o pastor Antônio Fernandes levantou ali no domingo de manhã, né, pediu a palavra e falou que tinha algo a falar sobre a questão do pastor que viesse lhe substituir, né? Isso a igreja estava há muitos anos já orando para que Deus mandasse um pastor, para que aparecesse alguém que a igreja pudesse, né, colocar ali no lugar do pastor Antônio. Então, o pastor Antônio começa a narrar que um dia ele estava em casa, conversando, não é, com seu filho, e de repente, não é, Roderick, seu filho, que hoje é o pastor, que está ameaçando a igreja com suas ações, falou da vontade de se tornar pastor. Então, ali naquele momento que ele estava noticiando isso, né, toda a igreja começou a vivenciar os primeiros momentos de quem seria o futuro pastor da igreja. Né? Logicamente que todos nós concordamos com aquilo ali. Ele se apresentou, falou: levante, Roderick, fale aqui o que você me falou. Então ele levantou ali chorando, muito emocionado, não é? E disse, eu estava do lado dele, né? Ele falou assim que
ele queria ser o pastor da igreja, né? Ali aos prantos, chorando muito, muito emocionado, né? Sentimos que era de Deus, Deus tinha mandado, convencido o pastor Roderick, que no momento era o nosso irmão em Cristo, filho do pastor, criado na igreja, né? E ele se diz pronto para estudar, ir para o seminário, para futuramente se tornar pastor, né? Agora, um ponto que chama a atenção, 2 pontos chamam a atenção nessa história toda. Uma, né? O candidato Roderick Vitor Fernandes, até o momento ali, que foi anunciado que seria ali o estudante, não é, de teologia para se tornar pastor, é filho do pastor Antônio Fernandes. Isso é bom ou ruim? É ótimo, não é? Tem sangue de pastor na veia, né? Se é que o ministério pastoral segue, né, a corrente sanguínea, né? Então, tinha tudo. Primeiro porque é filho do pastor Antônio Fernandes, ele já traz consigo uma grande responsabilidade, né? Porque o seu pai, além de ser um servo de Deus, pastor, dedicado, não é? Professor de seminário, praticamente falando, né? Exemplar, uma vida exemplar, como pai, como servo de Deus, como esposo, né? Como cidadão feirense, não é? Então, tinha tudo para ser um bom pastor, o pastor Roderick, né? Então, essa é a parte boa. Eu creio que Deus escolheu o pastor Roderick para pastorear a sua igreja, a igreja de Cristo, não é? Para servir a sua igreja. Pastor, ele não é líder. Pastor, em primeiro lugar, ele é servo. Quem vai assumir o cargo de pastor achando que ele vai ser líder, em primeiro lugar, está enganado. Ele vai servir a igreja. Então, ele foi chamado para servir e não para condenar. Não é? Que foi no meu caso, ele me condenou à exclusão por opinião. Né? Por eu o chamar de covarde, né? E vou provar que ele é um covarde, né? As suas ações de covardia não parou em uma, mas em várias até hoje, né? Então ele me excluiu, então já não está mais servindo, né? Então, não é isso aí, coloca em risco os outros que têm uma opinião contrária, que diante dos mesmos fatos, se acontecerem, também vai ser excluído. Ninguém pode se opor a ele, porque ele se acha o dono da igreja. Então, o pastor Roderick tinha tudo para ser um bom pastor, por isso que a igreja abraçou ele, a igreja apoiou, né? Ele foi levado em assembleia, não é, que as decisões são tomadas por todos, né? Então, veio ali a assembleia, em uma outra oportunidade, outro dia, não é? Se levou a ideia de mandar o pastor para o seminário, foi votado, foi aprovado, e o pastor Roderick, ele foi mandado, não é, para o seminário, não é? E depois eu conversando com um irmão, não é? Segundo essa fonte que me contou, não era. Antes de eu falar sobre isso, eu quero voltar um pouco atrás aqui. Então, o primeiro ponto positivo foi essa do pastor Roderick, não é? Ser filho do pastor Antônio, ser servo de Deus da igreja, não é? E ter ali a aprovação da igreja, a estima, a consideração de todo mundo, né? Então, o ponto positivo foi isso. E o ponto negativo que eu sempre observei foi o pastor Roderick, não ser assíduo na igreja. Não ser nota 10 no culto. O pastor Roderick, lá onde a igreja, agora vamos começar a ligar os pontos. Lá na casa do irmão Mário, quando a igreja separou, eu não me lembro ver ele lá, nenhuma vez. Me lembro ver na chácara, lá no domingo, que a igreja se reunia lá de manhã, e se eu não me engano, à noite de novo na casa do irmão Mário. Eu não lembro bem se lá no domingo à noite tinha culto, mas lá na chácara, no Tomba, tinha lá os domingos, porque era a quantidade maior de irmãos e precisava de um espaço maior.
Quando a igreja vai para Dom Pedro, não é? No bairro Brasília, que sai de lá do Tomba, o pastor Roderick, não é? Ali a igreja se agregou em uma casa, não é? A igreja, os membros se agregou ali em uma casa que era de parentes do pastor Antônio Fernandes, não sei bem. E ali tinha a parte da entrada, que nós chamamos de hall, terraço, para muita gente que tem esse conhecimento cultural aqui mesmo, aqui chama hallzinho, hall da casa, né? Mas no parte mais avançada de outros estados aí chama terraço, lá mesmo na Paraíba, onde minha família é, lá é terraço, lá ninguém sabe o que é hall. Então ali na parte do hall, da garagem, né, tinha uma antessala e ali era o pastor Roderick ficava ali nos últimos bancos, né, sempre conversando. Ele tinha ali uma rodinha de amigos, de companheiros que ele gostava muito. Me lembro até hoje, tinha uma Bíblia pequenininha assim, ó, tamanho desse carregador aqui, pequenininho, uma Bíbliazinha que ele carregava, né? Aí sentava ali, acabava o culto, ele ia embora. Não era aquela pessoa sentar lá na frente, observar, mas ficava muito, conversava muito lá atrás, né? E quando ele chegou aqui na Felinton Marques Cerqueira, 585, ele já chegou como aluno, não é? Se eu não me engano, como aluno já da escola de teologia, né? Do seminário, e a igreja foi custeando tudo isso aí, né? A igreja pagou todos os seus cursos, que é justo, né? Ia formar ali um pastor. Então, o pastor Roderick, o pastor Antônio foi ficando à frente, a igreja já se foi se habituando, se acostumando à ideia do pastor Roderick ser o futuro pastor da igreja. Então, parte boa, pastor Roderick surge da família do pastor Antônio Fernandes, que era um bom pastor, deixa um bom legado, um bom exemplo, mas o pastor Roderick vem lá do fundo da igreja, dos últimos bancos, ou seja, sem atenção, sem muita ansiedade, não é? Nunca pregou lá quando era aluno, não é? Ou antes de ser aluno, não gostava de sentar nos bancos da frente da igreja, sempre conversava lá no fundo. Tinha um grupinho, me lembro até hoje, pode até citar o nome das pessoas, né? Então, o pastor Roderick surge aí dessas duas vertentes, né? Família de pastor, não é? Tendo o pastor Antônio como seu exemplo de fé, de vida também, e surge lá do fundo da igreja. Então, surgiu um lado bom,